A seguir, livros animados. Quando você se sentir só, ou não quiser ser apenas mais um na multidão, para entender o que os bichos pensam da vida, nas curtas, médias e longas viagens, nos longos períodos horizontais, para sentir aquele medinho gostoso, ou quando quiserem fazer você de bobo, quando o mundo vira uma geladeira e você um pinguim, para ir à festa do rei, leia um livro, leia um livro. Um país com a letra C. Canadá. Eu pergunto o país com B. Brasil. Dá pra mim. Uau, o continente onde vivem os elefantes. África. Oi, e qual o animal mais inteligente da floresta? Elefante. Porque ele é grande e forte. E adora comer amendoim. E eu também. Eu acho que o animal mais inteligente é o leão, porque ele é o mais corajoso, o mais sábio e é o rei dos animais. Eu acho que é o macaco. Porque o macaco é o mais esperto e o mais parecido com o homem. O macaco só sabe fazer macacada. Então o animal mais inteligente é a galinha. Galinha? Por que galinha? Porque ela põe muitos ovos e pode ter um exército de pintinhos. Então eu acho que o animal mais esperto é o gato, porque dizem que ele tem 7 vidas. Nada disso. Todo mundo errou. O animal mais inteligente é o sapo. O sapo? Vocês conhecem a história do sapo que virou pajé? Mãe, o que é pajé? Esse livro aqui eu comprei lá no Museu do Índio. Conta uma história muito diferente. Eu garanto que vocês vão gostar. Vamos abrir? Vamos. Cururu virou pajé. Antigamente, os Caiová não tinham fogo. Comiam carne crua. De noite, não podiam sair lá fora na escuridão. Só conheciam a luz do sol e de si, a lua. O dono do fogo era o urubu-rei. O sabidão guardava o fogo debaixo das asas, que era para ninguém se apoderar dele, não. Baíra ficava pensando em como ele ia fazer para tirar o fogo do urubu-rei. Carecia pensar muito, porque o urubu não era bobo nem nada. Um dia, Baíra se cobriu todinho de cupim. Depois, deitou muito quieto, fingindo que estava morto. A mosca varejeira, que não tinha nada com isso, correu avisar ao dono do fogo que tinha um índio morto e cocoreco, cocoreco, pico de pato. O urubu-rei, que naquele antigamente morava nos céus, não teve dúvida. Pegou a família e desceu. O urubu-rei era gente, tinha pés, mãos, puxava conversa e coisa e tal. Vigiem este aí, meus filhos, enquanto eu e sua mãe acendemos o fogo para fazer um moquém. Um dia é da caça, outro do caçador. Toca preparar o moquém. Vai que uma formiga picou o pé de Baíra. Foi ele bulir com a dor, os filhos do urubu avisaram o pai. O morto buliu. Não será que ele tá fingindo? O
O pai nem te ligou, continuou vexado, abanando o fogo. A mãe deles foi que ralhou. Conversa não enche barriga, em boca fechada não entra mosca. Quando o fogo estava quase aceso, um carapanã ferrou a mão de Baíra. Foi ele bulir com a dor, os filhos do urubu avisaram o pai. O morto buliu. Não será que ele tá fingindo? O pai fez ouvido de mercador. A mãe ameaçou. Conheço um remédio para falador. Vara de marmelo. Acabou que o fogo acendeu debaixo do moquém. Baíra, que só estava mesmo esperando, deu um pulo, roubou o fogo e pernas para que te quero. O urubu, sem o seu almoço, saiu voando atrás. Baíra se meteu num pau oco. O urubu se meteu atrás. Baíra ganhou um tabocal. O urubu se estrepou, mal entrou, prendeu as asas nas tabocas. E lá ficou, gritando desaforos. Na beira do rio, Baíra avistou os Caiová do outro lado. Se ele fosse de barco, o urubu tinha tempo de soltar das tabocas. E era uma vez um fogo roubado. Pensamenteou rapidinho. Chamou a cobra surradeira, enganchou o fogo nas costas dela e mandou que levasse. O fogo era tão quente que no meio do igarapé, a cobra surradeira bau-bau e esticou as canelas. Baíra puxou o fogo com uma vara comprida. Chamou outras cobras, a sucuri, a coral, a cascavel, a boianaguá. Enganchava o fogo nas costas dela. Adiantava? No meio do igarapé, as coitadas morriam fritas. Baíra puxava o fogo com uma vara lá dele. Mandou o camarão. Chegandinho do outro lado, ele foi ficando vermelho, bateu as botas. Chamou o caranguejo e depois dele a saracura. Não adiantava nem nada. O urubu-rei, minha mãe, ia chegando. Adeus, fogo. Nisso, vinha passando o cururu, que Baíra nem pensava nele. Baíra enganchou o fogo nas costas do cururu. Pulando, o cururu chegou pertinho da outra margem. Os Caiová aí laçaram ele com as embiras que tinham lá, na horinha mesmo que o urubu com sua gente ia jantar o herói. Como ele escapou? Baíra fez o rio ficar estreitinho e pulou. Desse jeito que eu contei. Os Caiová ganharam fogo, Baíra ganhou o mundo, o cururu virou pajé. Tem mais história não, gente. Acabou-se o que era doce. Quem comeu, arregalou-se. E quem quiser que conte outra história. Adorei. A melhor parte é quando o índio Baíra passa perto do urubu-rei. Fingindo de morto. Ele foi mais esperto que o urubu. É, mas se não fosse o sapo cururu para atravessar o rio levando fogo nas costas... Eu nunca pensei que a vida fosse tão difícil sem fogo. Eles não tinham luz. Aí, os índios caiovás não podiam cozinhar. O herói dessa história foi o sapo cururu. Por isso que ele virou pajé. Virou Pajé! Tom, 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 virou pajé! Tom, 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 virou pajé! Tom, 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 virou pajé! Mãe, o que é mesmo pajé? Pajé? Pajé é o chefe dos índios, o líder. Ele é uma mistura de profeta, sacerdote e médico feiticeiro. Deu pra entender? Mais ou menos sim, mais ou menos não. O pajé é quem cura as doenças do corpo e da alma dos índios e ajuda a fazer chover. Ajuda a encontrar o fogo. Eu quero então ser um índio Baíra. Duvido que alguém me alcance. Duvido, pai. Duvido, mãe. E duvido, Rosinha. Ah, é? Pois quem duvida, o rabo espicha. Come pão com lagartixa! Agarre, pai! Joel Rufino dos Santos, escritor.
Quem foi que te contou as histórias dos índios? Bom, essas histórias de índios eu li em livros quando era menino e minha avó foi uma grande contadora de histórias. Então, muitas eu ouvi dela, da minha avó Maria. Quando você era criança, do que você mais gostava de brincar? Eu era louco por futebol. Sempre que alguém me chamava para ir em casa, passar a tarde ou passar o domingo, eu perguntava se tinha bola. Se não tivesse, eu não ia.